Bom dia, meus irmãos, meus irmãos. Eu vou relatar algo com vocês que Deus sempre tem me tocado, mas eu nunca tive coragem de gravar, de enviar. Eu apenas falava para as pessoas que eu confiava sobre o que eu vivi. No começo da década de 90. Eu não compreendia também. E agora, desde que eu assisti um filme de João Batista contando as visões, eu comecei a compreender. E hoje, quando eu vejo muitas profecias e todos têm a mesma sensação que eu vivi, eu compreendo melhor. Em uma noite, eu era mais jovem, na década de 90, no começo de 90, eu não me lembro bem o ano. Eu morava com minha irmã e morava eu, minha irmã e alguns jovens irmãos. Eles eram irmãos consanguíneos entre eles. Eram 2 moças e 2 rapazes. E eu e minha irmã, nós morávamos todos em um barracão, com 3 cômodos. E eu dormia em um cômodo em que eles passavam para ir pro deles, para dormir. E nesta noite, eles saíram para ir num congresso, em um estádio. E eu não fui. Eu me deitei para dormir no colchão no chão. E a sensação que eu tenho é que eu não dormi. Eu deitei com a cabeça virada para onde eles passavam para ir para o quarto. E eu vi uma saia passando perto da minha cabeça. E eu pensei, levantei a cabeça, olhei para os lados, porque era de costume das meninas que moravam conosco usar saias compridas. Elas eram da Assembleia de Deus. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, mas elas já saíram? Como que elas voltaram? Mas eu olhei e não tinha ninguém. E de repente eu fui sentindo o meu corpo como se alguém me tocasse. E eu sentia todo o meu corpo. E eu tive medo. Eu tive medo e pensava, o que minha irmã vai fazer com o meu corpo? Nós somos sozinhas. Ela vai passar dificuldade, pensava eu. Como que ela vai fazer para resolver esse problema? Mas de repente eu me vi no local onde que era a parede. E olhei para onde eu estava e eu não vi nada. Eu vi apenas nuvens. Apenas nuvens. E aquele medo que eu sentia desapareceu e me veio assim uma alegria que no mundo não existe, no mundo não tem como explicar. E eu nunca soube explicar isso para ninguém. Uma alegria sem tamanho. E eu sabia que tinha alguém do meu lado, em pé do meu lado. E ali ele começou a me mostrar várias situações difíceis.
E no mesmo momento que ele mostrava essas situações difíceis, ele falava: por que temer se Jesus está do seu lado? E aquela situação desaparecia e via outra e mais outra no momento em que eu olhava para baixo. E nós andávamos não é de maneira normal, era como se eu girasse. E eu conversava com essa pessoa que estava do meu lado, que eu sentia que era Jesus, que eu não via, eu sentia ele do, do tronco para baixo. E eu conversava com ele como se eu ouvisse os seus pensamentos, eles ouvissem os meus. É diferente. E agora, quando eu escutei isso de João Batista, de João, aquele filme de João. E foi pela primeira vez que eu comecei a compreender. E hoje, quando eu escuto os relatos dos irmãos, e eles falam dessa forma, eu compreendo. Eu entendo porque é dessa forma mesmo. E essas várias situações difíceis que ele foi me mostrando, e era sempre assim. Me mostrava a cidade, mostrava situações difíceis, mas ele sempre falava: por que temer se Jesus está do seu lado? E aquela situação desaparecia. E nós andávamos por cima das nuvens, como essas que eu estou mostrando. Só que eu estava do lado de cima das nuvens e elas se mexiam e eu olhava sobre elas para baixo e elas abriam e eu via as pessoas lá embaixo, um lugar bonito. E eu falei: mas o céu é assim, né? Porque era como a terra, tinha verde, tinha terra. E eu vi um arado muito, muito, muito fértil. E eu pensava: tudo que jogar aqui vai nascer, tudo que jogar aqui vai nascer. E de repente eu vi uma plantação verdinha, as pessoas colhendo. E eu vi também uma cidade, que agora eu sei que é uma cidade. Era um brilho muito, muito, muito forte, como se você visse uma cidade à noite de longe, aquelas luzes. E, e aquelas luzes iam cada vez ficando mais forte. E eu vi uma mancha no meio daquela cidade, vindo em minha direção, correndo, correndo. E aí, quando chegou bem mais próximo, nos ares, eu vi, era um leão lindo. E eu falei: é o leão da tribo de Judá. E nessa hora eu me senti no meu quarto. E eu sentia meu corpo todo como se alguém estivesse colocando a mão no meu corpo. E eu sentisse a minha pele. E eu me senti o corpo inteiro. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. E era como se eu não tivesse dormido. É uma sensação muito estranha. Como se eu não tivesse dormido.
E eu ainda via aquela luz brilhando na minha frente. Meus olhos ainda estavam vendo aquela luz piscando. E eu não compreendia na época, e hoje eu compreendo, irmãos. Hoje eu compreendo. Jesus está para voltar. E em todas as situações difíceis que nós vamos passar, que temos passado, nós não devemos temer, porque Ele é o leão da tribo de Judá e Ele está conosco.